Seguinte, ontem a gente falava, hoje de manhã eu falava sobre a quebra de sigilo da Michelle Bolsonaro, das visitas. Comentamos sobre isso ontem também, né? Falamos se era cabido, descabido. E hoje a gente trouxe a questão dos valores dos cartões corporativos do pessoal, né? Desde 2003 até 2022, daí foi decretado então o fim do sigilo que se tem sobre os cartões corporativos e trago os valores atualizados e corrigidos pela inflação. Governo Bolsonaro, um custo em cartão corporativo em 4 anos de 32 milhões e 600 mil reais. Governo Dilma, 42 milhões e 300 mil reais. O primeiro governo Lula, isso aqui é corrigido pela inflação. Hoje, se fosse pegar o cartãozinho lá que ele gastou, o valor lá na época, hoje seria o equivalente a 59 milhões de reais. Se pegar esses três aí, Lula, Dilma e o Bolsonaro, isso aqui é algo próximo ali de 140 milhões de reais, 140 milhões de reais. Calazans, assim, a gente compreende que quando a pessoa está no Palácio da Alvorada, você já tem algumas coisas à disposição que não necessitariam, por exemplo, do cartão corporativo. Viagens internacionais, viagens de maneira geral, a gente entende que o presidente da República, ele tem que ter... Não, é uma pessoa normal, tem que ter um certo nível de conforto, um certo nível de segurança para poder fazer a visita, tanto internacional quanto a local, dentro do território nacional. Não seria, nesse caso, mais eficiente fazer as diárias comuns, como todo mundo já tem? Falar, o senhor vai ter, sei lá, você vai poder pegar um hotel que seja de 3 mil reais para ficar ali, 5 mil reais, 10 mil reais, o senhor vai ter a diária de alimentação de tanto e calcula-se dessa forma, em vez de, dentro de uma tabela já pré-estabelecida, em vez de dar o cartão corporativo, não seria mais eficiente para o dinheiro público? Olha, eu não tenho certeza, Vitor, se necessariamente seria mais eficiente, porque o presidente da República ele precisa de mobilidade, né? Qualquer presidente que seja, ele precisa de rapidez. Que normalmente essa questão de diárias na administração pública ela requer uma burocracia, você tem que avisar com antecedência, tem que fazer empenho e tal, e às vezes o presidente da República não pode estar sujeito a isso, porque a gente tem que lembrar que o presidente da República não tem vida privada. É impossível para o presidente da República ter vida privada. Eu acho que não vai adiantar nada a gente ficar debatendo essa situação toda se não houver, e aí até pegando um pouco, né, carona em uma parte específica aqui da fala do Edivaldo, se não houver no mínimo uma regulamentação com relação ao cartão corporativo. Acho que o problema não é o cartão, talvez seja a falta de regulamentação. É importante deixar claro, e eu imagino que seja nesses gastos aqui, se não tiver, peço até que a bancada mesmo aí me corrija, porque nesse cartão também está incluído gasto, por exemplo, com abastecimento de aeronave. Então, cada vez que o presidente viaja, ele para em um local, a aeronave não leva combustível reserva, né? Ela sempre carrega a quantidade exata para o trecho, porque essa é uma regra da aviação, né? Então, parou, tem que abastecer. Quanto é que isso custa? Isso custa muito alto, isso está incluído nos gastos aqui. Eu queria saber, não sei se o Vitor tem essa informação, né? Uma informação talvez um pouco mais difícil, como é que se dá na prática o uso desse cartão? É o presidente que leva esse cartão na carteira? Imagino que não. Secretário. Né? Exatamente, tem uma estrutura, até porque você gastar essa quantidade toda em sorveteria e tal, porque existe uma estrutura. Então a gente precisava conhecer o modo como esse gasto aconteceu. Agora, para evitar esse tipo de problema, né? Sorveteria e não sei o quê, precisa de regulamentação. É só regulamentar, deixar isso, a situação de forma mais clara que se resolve esse tipo de problema. Não dá, encerro aqui essa parte dizendo que não dá para fugir do debate político. Infelizmente não dá, porque já está tendo uso político das informações. E aí a gente precisa ressaltar que os gastos desse mandato que terminou agora do governo Bolsonaro representa, comparativamente ao primeiro mandato do Lula, 54%. Então, a gente precisa fazer uma análise sóbria sobre o todo, sem permitir que se isole politicamente o mandato do Bolsonaro e esquece que o Lula gastou o dobro. Emerson Celestino. Exatamente, Calazans. Eu acho que os gastos, né, dos presidentes são nababescos, precisa fazer uma regulamentação. E aí eu lembro que a atual presidente em exercício,
ele congelou o salário mínimo, né, e sancionou o aumento de salário para o STF. O pessoal que está julgando aí, o pessoal que fez manifestação, o pessoal que depredou lá, né, 15 anos para cada um, numa canetada só, né, doutora? E esse pessoal agora descobriu, né, os pobres que o Lula tanto ama, descobriu que agora vai ter que pagar imposto, olha só. E eles gastando esses absurdos em cartões corporativos, com bebidas e tudo mais. O presidente Bolsonaro gastou em combustível, gastou em segurança, pagou lanche para os seguranças. E, assim, essa quebra de sigilo, né, foi muito boa ter acontecido durante esses 10 dias de mandato do atual governo. Essa quebra de sigilo da Michele Bolsonaro, principalmente, que paga manicure e pedicure, a mesma pessoa que faz tudo isso. Todo mundo achava que tinha visitas íntimas, visitas de outro mundo, extraterrestre, por exemplo. E ficou bem claro que é uma pessoa comum, uma pessoa simples. E o presidente Bolsonaro também, esses gastos aí que foram nominados aí com leite condensado, com lanches, caldo de cana e tudo mais. E hotéis baratos, né, como lá de Guarujá, de 380 diária hoje, um hotel barato, simples. O presidente tinha hábitos simples, diferente da antecessora dele, a Dilma, que quando viajava ficava em hotel 5 estrelas, 6 estrelas, bem como o atual presidente, que ainda não ocupou, né, o Palácio do Alvorada, a qual ele não paga estadia. E eu queria saber de onde está saindo. Será que é do cartão corporativo? Já está pagando a hospedagem do hotel 5 estrelas dele em Brasília? É uma dúvida, um questionamento que fica aí. Mas a regulamentação tem que acontecer, né? E eu acho que é um senso comum entre a gente aqui de regulamentar o cartão corporativo. Deixa eu fazer só um recorte aqui. É importante lembrar que o Bolsonaro pagou com cartão corporativo os 3 aviões da FAB que foram buscar aquelas pessoas durante a pandemia. Os 3 aviões foram pagos com o cartão corporativo e o combustível, que não deve ser caro. Mas, de maneira geral, o combustível cai na Força Aérea, tá? Segundo a informação que eu fiquei sabendo. Com relação à planilha, eles estão detalhando a planilha. Provavelmente eles vão publicar essa planilha amanhã, detalhando mais, porque a divulgação do governo não deu detalhe de quanto e onde foi gasto. E ele gastou R$1.600.000 num hotel que custa R$1.000 a diária ali no Guarujá. Um hotel muito bonito, conheço lá. Simples, mas bonitão. R$1.000 é barato a diária. Nós estamos pagando também. Doutora Monique. A gente olha para isso e dá assim, uma sensação de impotência, né? Da gente ver tanto desleixo com o nosso dinheiro público e sabendo que há tanta necessidade no nosso país. É o que o povo precisa de investimento, que o povo precisa de saúde, precisa de educação, e a gente só vê um Estado cada vez mais inchado, um Estado cada vez mais gastando, despendendo de dinheiro. E eu olho para essa questão do cartão corporativo aqui e eu falo, cadê a regulamentação? Como que a gente vai esperar de um governo que não quer, numa economia que não tem teto de gasto, de um governo que ele tenha um teto de gasto para um cartão corporativo? Muito bem lembrado, doutora. Sabe? Então, assim, como que a gente vai pensar que eles vão pôr limite nos próprios gastos se no macro eles não fazem? Então, assim, a gente tem que cobrar isso. E realmente, a gente olha para isso aqui, a gente se sente trouxa, porque cada vez mais nós estamos sendo prejudicados, estamos sendo onerados e a gente está vendo o Estado se inchando. Eu estou fazendo uma conta aqui meio tontinha, só para ver aqui, foram 133 milhões de reais em 12 anos, tá? Isso dá 11 milhões por ano. Isso dá basicamente 923 mil por mês. 923 mil por mês a média do corrigido, evidentemente, né, do cartão corporativo, tá? Quase 1 milhão por mês só de cartão corporativo. Nossos governos, primeiro mandato Lula, primeiro mandato Dilma e primeiro mandato Bolsonaro, em 12 anos, praticamente 1 milhão por
por mês.